E aí, segundo ano? Pessoal, Matemática 2, livro 2, frente B, capítulo 4, prismas. O assunto está da página 282 até a página 292, tá certo? Quais os itens que serão abordados comigo nessa aula? Olha só, prismas, seus elementos, suas áreas e seus volumes. Pessoal, esse assunto de prisma, ele é um assunto que vai requerer de vocês um pouco de cuidado, porque vocês vão começar a trabalhar agora com fórmulas. Porque vocês tinham a noção de trabalhar com figuras planas, beleza? Então agora vocês vão começar a trabalhar já com figuras espaciais. É por isso que entrou ali, ó, a parte de volumes, tá bom? Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o QR Code da página 282, tá bom? Um relatório, você vai explicar o relatório, tá bom? Você vai explicar o QR Code usando as suas palavras, tá certo? Tenta sair um pouco do livro, usar o livro somente como um apoio, utiliza mais as suas palavras, faz um resumo do que você geralmente entendeu. Data da entrega, quando a gente retornar, tá bom? Desenvolvendo habilidades da página 290 e página 291, tá bom? Vamos lá. Pessoal, prisma. Olha só, definição básica do prisma. Glaudio, prisma é qualquer figura? Não, pessoal. Infelizmente, não é qualquer figura, tá bom? Olha só, um prisma. Primeiro, prisma, ele é um sólido, certo? Geométrico, espacial, onde as suas faces, tá certo? Elas vão ter, teoricamente, retângulos ou triângulos. Ah, Glaudio, mas eu vi que lá na parte de pirâmide, não, pessoal. Prisma, olha só, o prisma é a união de todos os segmentos de retas paralelos a R, ou seja, uma reta R, tá certo? Com extremidades em um outro plano, ó. Eu vou desenhar aqui 6 pontos, olha só o exemplo. Eu tenho aqui 6 pontos e tenho aqui 6 pontos. Eu vou ligar, ó, do alfa para o beta. E aqui eu tenho uma projeção, tá bom? Essa minha projeção está me fazendo ali uma figura espacial. Por que, Glaudio, espacial? Porque ali eu vou ter, pessoal, uma ideia de volume, tá bom? Uma figura, para se ter ideia, ela só é classificada como uma figura espacial quando eu tenho para se calcular o volume dela. Um prisma, ele pode ser classificado de duas maneiras. Ou ele é reto, ou ele vai ser oblíquo. Qual é a diferença? A diferença para o polígono, um prisma reto, as suas arestas laterais, tá certo? As suas linhas laterais são perpendiculares aos planos da base. Exemplo básico para você. Se você pegar um cubo, certo? E colocar ele na mesa, você vai observar que todas as suas arestas, tá certo? Vão estar fazendo com o plano, com a superfície onde ele vai estar colocado, ângulo de 90 graus. Então aí é um prisma reto. E um prisma, pessoal, ele só é classificado regular quando todas as bases são regulares. Glaudio, como assim? Pessoal, cujas bases são regulares, ou seja, é um polígono todo igual, certo? Os lados são iguais, os ângulos internos têm medidas iguais, beleza? Vamos lá. A outra classificação do prisma, ele pode ser um prisma oblíquo. As arestas são oblíquas ao plano. Glaudio, o que quer dizer oblíquas? Vão estar fazendo um tipo de ângulo. Um ângulo obtuso, um ângulo reto, tem um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, teoricamente, é só isso como diferença. Secção. Pessoal, quando você está trabalhando com secção de um prisma, o que é a secção? É um plano, certo? Que vai cortar esse teu prisma de maneira reta ou transversal. Glaudio, como assim? Você vai ter uma figura, certo? Tem um prisma, tem lá, vou pegar aqui um exemplo, um cubo. Você vai cortar ele de maneira reta. Como? Na vertical, na horizontal, cortou, fez um ângulo de 90 graus. Já a transversal, ela não, ela vai ter um tipo de plano, tá bom?
é aquela ideia, um corte meio que torto, tá certo? Quais são os elementos do prisma? Pessoal, o prisma, ele tem elementos para a gente começar a fazer os cálculos. Quais são os elementos? Ele tem altura, que a altura a gente representa ele pela letra H. Ele tem aresta da base, ele tem aresta lateral, que nem sempre as arestas da base e aresta lateral são de medidas iguais, tá bom? Ele tem o vértice, tem a face lateral, tá bom? Vamos lá. Olha só, a área e o volume do prisma. A área do prisma, pessoal, o que você vai ter que prestar atenção? Que o teu prisma, a área total, o que é? É a área da base. Glauber, é só a de baixo? Não, pessoal. O prisma ele tem duas bases. Ele tem a de baixo e tem a de cima, certo? Você vai, como ele é um prisma e as áreas são regulares, os polígonos, a mesma área do valor de cima é a do valor de baixo. Então você calcula a área da base, certo? E vai somar com a área lateral. Agora, cuidado com a área lateral, pessoal. Não é só de um lado, é de todos. Tá bom? Então, quando você tem aí, um caso, um exemplo, um prisma de base hexagonal, você vai calcular a área do hexágono, que é a base, a de baixo é a de cima, certo? Vai calcular a área lateral. Presta atenção, a área lateral você tem 6 retângulos, ou 6 quadrados. O que você faz? Você calcula a área de 1, certo? E multiplica pelo total, são 6, tá bom? A área total é essa, é a soma das áreas da base com as áreas laterais. Glaude, tem fórmula? Pessoal, fórmulas agora não, porque é assim, ó, nem sempre o prisma vai ter a mesma figura, tá bom? Ele vai sofrer distorção, pode ser um prisma de base hexagonal, um prisma de base pentagonal, então aí você vai ter que verificar qual é a figura. Essas fórmulas a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente. Já o volume de qualquer figura, você calcula a área da base e multiplica pela altura, tá bom? É o caso que está acontecendo ali, ó, VS, tá certo? Vezes H. É esse V, esse SB aqui, o que é? É a área da base, tá bom? E o H está sendo a altura, beleza? Olha só, os exemplos de prisma. O paralelepípedo retângulo, o cubo. Você vai observar que a área do paralelepípedo retângulo, que é, ó, você calcula a área da base, a área da lateral e a área da frente, certo? Aí depois, você vai somar elas e vai multiplicar por 2. Laude, por que o paralelepípedo eu multiplico por 2? Porque você tem duas bases, ó, a de cima e a de baixo, tem a lateral direita e a lateral esquerda, tem a parte da frente e a parte de trás. Quando você observar aqui, o cubo, a área total dele é só 6 vezes a ao quadrado. Por quê? O cubo ele é formado de 6 quadrados. Então, a área dele, você calcula a área de 1, que é a ao quadrado, e multiplica por 6. Tá bom? Olha só. Já o volume, tá bom? Do prisma, do meu paralelepípedo retângulo, o volume dele você multiplica as suas 3 medidas, o comprimento, largura e altura. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele vai multiplicar o A, o B e o C. Diagonal, pessoal, cuidado com essa diagonal aqui, ó. Você pode ter tanto a diagonal do polígono quanto uma diagonal da base. Tá certo? São fórmulas diferentes, olha só. Se for calcular a diagonal da base, você vai ter aí um teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, aplica a fórmula do teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? Já essa outra diagonal aqui, que é representada pelo D maiúsculo, a fórmula já muda, ó. Diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Tá bom? Então, o teu polígono, o teu prisma, ele vai ter 2 tipos de diagonais. Ele tem a diagonal do polígono e tem a diagonal da base. Tá certo? Vamos lá. No cubo,
O volume é A elevado a 3, porque você tem aí, como é um dado, e o cubo ele é formado de quadrados, os lados são iguais, então é A vezes A, ou somente A ao cubo, tá certo? A fórmula da diagonal é esta, diagonal da tua figura é a raiz de 3, tá bom? Muda totalmente. Princípio de Cavalieri. Esse princípio, ele trabalha com a parte de secções, tá bom? Isso aqui nós iremos trabalhar com a resolução de exercícios, na explicação de exercícios, beleza? Então, pessoal, isso aqui eu vou voltar a trabalhar com vocês em outro momento, tá bom? Na nossa explicação. Espero que com vocês estejam tudo bem. Então, fiquem com Deus e até a próxima.